dia, Espírito Santo. Na oração da manhã eu te buscarei. Na oração da manhã Deus falará comigo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos uma família de oração em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse corpo espiritual que é a Igreja de Deus. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos guerreiros e guerreiras de oração. E as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando a nossa oração da manhã. E como é bom compartilhar a fé, a esperança, o amor e as orações, porque a oração é a chave da nossa vitória. Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse momento para agradecer por mais um dia. Que dia abençoado Deus nos concederá, eu creio. Coloca essa frase nos comentários: Deus é fiel. Deus é fiel e Ele é fiel para atender a sua oração. Por isso, coloca nos comentários também o seu pedido de oração e oremos a Deus nesse instante. Bom dia, Espírito Santo. Na tua presença maravilhosa, nós estamos nesta manhã de bênçãos e vitórias, assim como é certo o nascer do sol, é certo também a tua presença em nossas vidas, a tua graça e o teu poder, o teu amor e a tua força. Queremos te louvar, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Nós consagramos para ti, ó Deus, esse novo dia, e que esse dia seja de boas notícias, de vitória, de bênçãos, de milagres. Cumpra em nós a tua palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cumpra em nós a tua palavra que diz que em Cristo somos mais do que vencedores, que agindo o Senhor ninguém impedirá, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cumpra em nós a tua palavra que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também toda a terra. Nesta manhã de milagres, de bênçãos e vitórias, apresento aqui a todos os pedidos de oração. Vem curar, libertar, transformar, renovar. Visita os corações, traz a paz, traz a vitória, traz o milagre. Para as amadas ovelhas que o Senhor me deu, o Senhor abençoe a cada um. Para cada um que vai compartilhar esta oração, que o Senhor abençoe. A cada um que vai curtir esta oração, a cada um que vai escrever nos comentários o pedido de oração, a cada um que vai escutar esta oração, venha abençoar com curas, com libertação, com transformação, com renovação. Nós oramos por todos e te pedimos a tua bênção, a saúde, a vitória, o livramento e a libertação na vida de todos
Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças ao nosso Deus Pai. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos ouvir alguns testemunhos? Porque esse canal, para a glória de Deus, é um canal que Deus atende às nossas orações, é um canal que o poder de Deus se revela, e eu creio que o seu testemunho será contado aqui neste canal e vidas serão edificadas através do seu testemunho. É muito importante você ouvir o testemunho dessas ovelhas amadas que o Senhor me deu, e eu quero escutar junto com você. Vamos ouvir? A paz do Senhor Jesus, pastor Bruno Souza. Eu me chamo Daiane, moro aqui em Princesa Isabel, na Paraíba. Eu estava sentindo fortes dores do estômago, uma dor que ela doía tanto. Eu estava vivendo assim à base, de medicamento. Eu comecei a orar pelas madrugadas e o Senhor falou em uma das orações que toda a enfermidade no aparelho digestivo, toda a dor estava sendo repreendida no nome de Jesus. E o Senhor deu uma ordem que aquela dor fosse embora no nome de Jesus. E eu coloquei a mão lá no meu estômago e orei juntamente com o Senhor. E a dor não voltou mais. Aquela dor ela foi queimada no nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, pastor Bruno Souza, que é uma bênção. Que o Senhor Jesus lhe abençoe grandemente e continue lhe usando, porque o Senhor é uma bênção nessa terra. Eu sou Maria da Glória Soares. Eu sou de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Há muitos tempo atrás me apareceu um problema na tireoide. Eu perdi totalmente a minha voz. Eu queria falar, não conseguia falar. Comecei a tratar com a doutora desse problema. Mas toda vez que o senhor falava nas suas orações, que era para a gente colocar a mão sobre a enfermidade, eu colocava a mão na minha garganta. E eu tive uma alegria muito grande quando eu fui na doutora e ela disse para mim que eu estava 99% curada. E foi através das suas orações e a minha fé é que eu hoje posso dizer, eu não sinto mais nada. Louvado seja Deus. Aqui é a Angélica, estou falando da Holanda, eu moro aqui há 16 anos e eu tinha uma dores muito grande na minha coluna e eu orei muito, pedi muito a Deus porque essa dor estava me incomodando já há bastante tempo. E eu escutando as suas orações todos os dias, e até que um dia eu me levantei da cama com essa dor muito grande, e eu sempre faço as minhas orações, sempre escuto ao Senhor todos os dias, todas as orações eu escuto com muita fé, com muito carinho, e eu sou muito grata primeiramente a Deus, o segundo ao Senhor, que o Senhor é um pastor, que é a bênção de Deus ter o Senhor na nossa vida. Sou muito grata a Deus por isso, que o Senhor é um homem de Deus. E eu quero contar que eu estava orando nesse dia quando o Senhor falou que quem tiver alguma dor, algum enfermo, alguma coisa, que colocasse a mão com fé em cima da onde você tivesse o problema. E eu coloquei com muita fé a minha mão em cima dessa dor. E pela honra e glória do Senhor Jesus eu fui curada. E eu, graças a meu bom Deus, até hoje nunca mais senti essas dores. Muito obrigada, pastor. O Senhor é uma bênção de Deus. Muito obrigada. Eu fui curada da minha dor que eu tinha na minha coluna. Glória seja ao Senhor. E que o Senhor possa vir ajudar milhões e milhões de pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, pastor Bruno. Muito obrigada mesmo. Pai do Senhor, pastor Bruno. Meu nome é Rosália. Meu testemunho de vitória. Pedi para o Senhor orar pela minha mãe, que se encontrava muito enferma. Ela estava com reumatismo nos pés e nas mãos, toda inchada, não conseguia mais nem andar. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, minha mãe dependia de todo mundo para andar, para comer, não conseguia mais nem pegar na colher. E agora, pastor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha mãe já está andando sozinha, minha mãe já está comendo sozinha,
já consegue até pentear o cabelo, coisa que ela não fazia mais. Quase não conseguia mais levantar da cama e agora já está levantando. Pastor, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por tudo isso, pelas bênçãos que eu tenho recebido através do seu canal. E eu agradeço muito, pastor. Desde já, muito obrigado por esse canal de bênção. Que Deus continue lhe abençoando. Glória a Deus por esses preciosos testemunhos. E o próximo testemunho será o seu. Para isso é necessário que você faça 3 coisas importantes. Número 1, você vai curtir, colocar a frase Deus é fiel aqui nos comentários. Número 2, vai pegar esse vídeo de oração e mandar para 7 pessoas. Não apenas esse vídeo de oração, mas toda a oração da manhã, coloca nos status do seu WhatsApp, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Se alguém não quiser receber, não há nenhum problema. Coloca nos status do seu WhatsApp, nos status do seu Instagram. Continue participando das orações, orando com muita fé aqui no canal. Deus vai te dar essa vitória, tá certo? Deus vai te abençoar. E assim que você receber a sua vitória, receber a sua bênção, ou se você já tem um testemunho para contar das maravilhas que você tem recebido acompanhando as orações desse canal, manda um vídeo para mim. Eu quero colocar os testemunhos em vídeo. Eu estou colocando em áudio, mas eu quero colocar em vídeo o testemunho. Então manda para mim nesse WhatsApp aqui, ó. A minha equipe de atendimento vai te atender e você vai enviar o seu testemunho em vídeo. Nesse testemunho você pode contar um milagre, contar uma bênção. Você pode também contar o quanto as orações da manhã têm feito bem para você. Então manda em vídeo o seu testemunho. Vai ser uma bênção colocar aqui no canal. Quem sabe você vai ser a primeira pessoa a aparecer aqui em vídeo nesse canal de oração. Combinado? Curta, escreve aqui Deus é fiel, toma posse de vitória e manda esta oração para mais pessoas. Em todas as orações da manhã, faça isso, é importante demais. E assista até o final, Deus vai falar com você através da palavra que vamos ler nesse momento. Deus me deu uma palavra muito poderosa para te entregar nesta manhã de vitória, e eu tenho certeza que esta palavra vai falar com você de uma forma muito especial, muito poderosa. Deus é o Deus que escuta as nossas orações. Abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus quer falar com você. Preste bem atenção. Salmos capítulo 6, verso 9 nos diz assim: O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Glória a Deus por esta palavra mais do que maravilhosa. Quando eu leio esse texto aqui, o Espírito de Deus, ele falou comigo muito forte, me fazendo lembrar de um grande profeta da Bíblia. E eu preciso falar um pouco sobre esse profeta, porque há uma resposta de Deus, uma revelação divina na vida deste grande homem. O nome dele se chama Jonas, o profeta Jonas. Jonas tem um livro dedicado a ele na Bíblia, que é o livro de Jonas, que conta a história desse grande homem de Deus. É um livro muito pequeno e muito rápido de ler. São poucos capítulos, mas a história de Jonas nos revela grandes lições e tem tudo a ver com o Salmo 6, que é o salmo que Deus escolheu para te entregar nessa manhã. Porque o Salmo 6 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E por que esse texto tem tudo a ver com Jonas? Vamos lá, pelo começo. Jonas foi um profeta a qual Deus chamou para uma missão. E qual era a missão que Deus tinha dado a Jonas? A missão de ir até uma cidade chamada Nínive e pregasse para aquela cidade a mensagem do arrependimento, para aquele povo se arrepender
desistir dos maus caminhos e começar a buscar a presença do Deus real, do Deus verdadeiro. Então Deus manda Jonas ir para Nínive. E o que Jonas faz? Ele desobedece a Deus e vai por um caminho totalmente diferente do caminho que Deus tinha mandado ele ir. E ele pega uma embarcação e vai para outro destino, para outra rota, para outro caminho. Aqui se encontra o primeiro erro de Jonas. Ele desobedeceu a ordem divina. É muito preocupante quando uma pessoa desobedece uma ordem, um comando divino. É muito preocupante quando a pessoa se distancia de um comando de Deus. E foi isso que aconteceu, infelizmente, com Jonas. Ele desobedeceu a Deus. E todo mundo que desobedece a Deus só encontra prejuízo. Você conhece alguém que desobedeceu a Deus e encontrou felicidade? Não tem como. Quando a pessoa desobedece a Deus, no começo pode aparentemente parecer que está dando certo, mas depois tudo se embaraça e tudo dá errado. E Jonas fez isso, desobedeceu o comando de Deus, desobedeceu o chamado divino. O resultado dessa situação foi que começou uma grande tempestade a acontecer. E o barco aonde Jonas estava começou a afundar aos poucos. Eles começaram a perceber, eles começaram a notar que o barco iria afundar, que tudo iria dar errado. E todos os tripulantes daquele barco começaram a entender que ali era o fim deles. E Jonas estava lá, dentro daquele barco, e uma tempestade estava assolando, praticamente derrubando o barco. E cada um que estava naquele barco começou a clamar e pedir por misericórdia, porque eles começaram a entender que havia algo espiritual naquela tempestade. Olha só que interessante. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante e necessária. Quando uma pessoa está fora da direção de Deus, aonde essa pessoa está, acontece uma tempestade. E está acontecendo uma tempestade por causa de Jonas. Aquela tempestade só está acontecendo porque existe alguém que está fugindo de Deus ali dentro. Olha só que interessante. Essa história está lá no livro de Jonas. O que acontece? Eles começaram a não entender o porquê daquela tempestade. E até que chega um ponto que Jonas revela o porquê. Essa tempestade está vindo contra nós porque eu estou fugindo de Deus. O que eles fizeram? Os tripulantes daquela embarcação que estava com Jonas pegaram Jonas e arremessaram Jonas para fora do barco, porque sabiam que Jonas era um fugitivo de Deus, um homem que estava em desobediência ao Criador. Quando Jonas foi lançado nas águas, e quando ele cai nas águas, a Bíblia diz que a tempestade cessou. Houve uma calmaria, uma tranquilidade em alto mar. O cenário que era de tempestade, agora é um cenário tranquilo. O cenário que era um cenário de caos, eles estavam à beira da morte, agora estão salvos, estão livres da morte. Porém, Jonas está em uma situação complicada, porque ele vai cair no mar. E o mar, ele é agressivo. Quem aqui já foi
em alto mar, em uma embarcação. O mar mete medo. Quando você olha a imensidão do mar, quem mora perto do mar, quando você vê aquela imensidão de água, é assustador. Imagine, naquela época não existia muitas tecnologias. O barco não tinha motor. Então aquela embarcação era uma embarcação arcaica. E eles estavam no mar. E Jonas é lançado no mar. E ele cai nas águas. Olha só que situação complicada a situação de Jonas. Tudo isso porque ele tinha desobedecido a Deus. Mas só que essa história não vai terminar com um final triste. Essa história vai terminar com um final feliz. Deus manda dizer para pessoas aqui nesta manhã: a sua história vai ser concluída com um final feliz. Os próximos capítulos da sua história vai ser capítulos de felicidade. Creia na tua vida sentimental, na tua saúde, na tua família. As coisas vão se resolver e tudo vai ficar bem. Por mais que a situação aparentemente pareça difícil, as coisas vão se normalizar, porque Deus ainda continua no controle e Ele permanecerá no controle sempre, o nosso Deus. E Deus estava no controle daquela situação. Jonas cai nas águas e a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Olha só que incrível. E Jonas vai para dentro do ventre do peixe, o peixe gigante. E ele fica lá, dentro do ventre. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias dentro da barriga do peixe. Agora imagina o sufoco daquele homem. Imagina a agonia de estar dentro da barriga de um peixe gigante. Nas profundezas do mar estava Jonas em uma situação de extrema necessidade, mas Deus fez um milagre ali. Deus preservou a vida de Jonas, como quem diz: aqui você não morre. É Deus dizendo: Jonas, aqui não é a tua sepultura. Você não vai morrer aqui, porque eu tenho um plano contigo, eu tenho um propósito contigo, eu tenho uma missão que eu te entreguei, você vai cumprir essa missão, e a barriga do peixe não é a tua sepultura. Eu tenho um propósito, um chamado sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho algo profundo para fazer através de ti. Grande é a minha obra que eu tenho com você, diz o Senhor nesta manhã. Tem alguém me ouvindo aqui agora que precisa ouvir esta palavra, e Deus está dizendo: eu tenho algo grande, eu tenho algo poderoso na sua vida, meu filho, na sua vida, minha filha. Os meus planos não falham, os meus planos não erram. Deus vai cumprir a palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus vai cumprir a palavra que Ele mesmo falou. Resultado: Jonas começa a clamar a Deus. Da barriga do peixe, Jonas se arrepende de ter desobedecido a Deus. Na barriga do peixe, Jonas pede uma nova chance. Jonas pede um novo começo. Jonas pede uma nova história, uma segunda chance. E Deus escuta a oração de Jonas. Por isso que o versículo que lemos tem tudo a ver com Jonas. Salmos capítulo 6, verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. E foi justamente isso que aconteceu com o salmista. Deus ouviu
a oração dele, e foi justamente isso que Deus fez na vida de Jonas. Deus acolheu a oração. Deus atendeu a súplica de Jonas na barriga, no ventre daquele grande peixe. Resultado: o peixe vai colocar Jonas no destino que ele jamais deveria ter saído. O peixe vai colocar Jonas para cumprir a missão em Nínive. Resultado: Jonas vai parar nas terras de Nínive. Lá ele vai pregar a palavra e vidas serão salvas e a missão será cumprida. Mas o que eu quero me atentar aqui, o que eu quero destacar na história de Jonas, é a oração que Jonas fez na barriga do peixe. E o que representa, pastor Bruno, a barriga do peixe? A barriga do peixe, do grande peixe, aonde Jonas estava, significa, simboliza, representa os apertos da vida. Jonas estava todo apertado lá dentro. Jonas estava praticamente esmagado ali dentro da barriga daquele peixe. Ele estava em uma situação difícil, em uma situação complicada, em uma situação problemática. Mas só que Deus poupou a vida de Jonas, e Deus escutou a oração de Jonas. Deus atendeu a oração dele, e Deus manda dizer: existem pessoas me ouvindo aqui agora que está passando uma situação tipo a de Jonas. Você está passando um momento de aperto, uma situação complicada, uma situação difícil, mas Deus manda dizer que ele ouviu a oração de Jonas e está escutando a sua oração. Deus manda dizer para corações aqui: eu escuto a sua oração, 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 diz o Senhor. Porque eu sei que tem momentos na vida que a gente pode pensar: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me escutando? Será que Deus está prestando atenção naquilo que eu estou falando? Mas Deus te traz aqui nesta manhã para falar: eu conheço as tuas necessidades, eu conheço as tuas limitações, eu conheço a tua estrutura emocional e física. Eu conheço o teu coração. Eu conheço as tuas fraquezas. Eu conheço as tuas forças. Eu conheço você por dentro e por fora, diz o Senhor. E Deus está falando para você. E Deus está falando para a sua vida hoje. Assim como eu escutei a oração de Jonas, eu estou ouvindo a sua oração. E eu vou tirar você dessa situação. Eu vou tirar você desse problema. Eu vou tirar você desse desafio. Eu vou tirar você dessa dificuldade. Eu vou tirar você desse cenário caótico, desse cenário complicado. E eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória, diz o Senhor, para o seu coração nesta manhã de bênçãos e de milagres. Toma posse em nome de Jesus desta palavra que Deus te entrega nesta manhã, desta palavra que Deus te entrega neste momento. Deus vai te dar vitória. A sua oração não ficou no teto. A sua oração atravessou o teto da sua casa. A sua oração atravessou as nuvens. A sua oração atravessou as estrelas. Pastor Bruno, para onde está indo a minha oração? A sua oração subiu, subiu, subiu e chegou no trono de Deus. E Deus me traz aqui para te falar: eu escutei a sua oração, vou fazer milagre, vou te dar vitória, testemunhos serão contados e você vai se alegrar mais uma vez na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos, para o seu coração nesta manhã.
toma posse desta palavra, porque vamos orar mais uma vez. Vamos conversar com Deus nesse momento? Por favor, coloca nos comentários o seu pedido de oração. Qual é a dificuldade que você está enfrentando e qual é a vitória que você está precisando? Deus tirou Jonas daquela dificuldade. Deus também vai tirar você ou qualquer outra pessoa que esteja passando por uma dificuldade. Assim como Deus livrou Jonas daquela dificuldade, Deus também nos livra e nos dá a vitória que nós precisamos, a vitória que nós necessitamos e também a vitória que nós desejamos. Oremos a Deus neste momento. Deus Santo, Poderoso e Eterno, nesta manhã de resposta e de renovação divina, nós estamos aqui, ó Senhor, para buscar a Tua presença, reconhecendo que Tu és o Deus que atendeu a Jonas na barriga daquele grande peixe. O Senhor livrou Jonas da morte. O Senhor livrou Jonas daquela situação problemática. O Senhor também está dando livramento para a Tua igreja, livramento para o Teu povo, livramento para cada um de nós. A oração subiu e chegou até o Teu coração, ó Deus. E nós Te pedimos, Deus majestoso e glorioso, Tu és o Deus que atendeu a Jonas, mesmo Jonas estando desobediente, mesmo Jonas estando distante, mesmo assim o Senhor ouviu a oração de Jonas e deu vitória a ele. E nós estamos aqui em obediência. Nós estamos aqui debaixo da obediência, obedecendo a Ti, ó Deus, e buscando a Tua presença. Por isso nós Te pedimos, traz a resposta da oração, trazendo a cura para aquele que está doente, trazendo salvação àquele que está perdido, trazendo libertação àqueles que precisam de libertação, trazendo renovação àqueles que precisam do renovo, trazendo, Senhor, a providência para aqueles que precisam da providência, abençoando as famílias, abençoando as casas, abençoando a vida sentimental, a vida financeira, que em todas as áreas o Senhor abençoe a cada um, trazendo o milagre, a resposta, a vitória que vem do Senhor. Nós oramos com fé, nós Te pedimos com fé, porque compreendemos pela Tua palavra, que o Senhor é poderoso para salvar, para libertar, para transformar, para renovar, para curar. E nós Te pedimos, Senhor, por misericórdia, abençoa o Teu povo com as ricas bênçãos do Teu divino poder, com as ricas bênçãos da Tua graça e da Tua unção. Que todas as barreiras, que todos os problemas, que todas as dificuldades sejam repreendidas agora e o Senhor abençoe. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé Te agradecemos. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso Deus fiel que nos dá vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus. Toma posse dessa palavra. Deus é com você. Você é especial para Deus e também para mim. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que a paz do Senhor reine em nossos corações. Um beijo no coração, que Deus abençoe sempre.